A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez no nosso sábado, com o nosso programa do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Nós servimos. E inicialmente queria lembrar a todos que está acontecendo hoje a campanha do glaucoma. Não deixem de fazer o seu exame ali no Instituto de Olhos de Petrópolis. A campanha do glaucoma é uma parceria dos Lions Clubes de Petrópolis com a clínica do Dr. Tanuri. Os profissionais competentes, portanto, que estão fazendo o exame gratuitamente, não paga nada, é 0800. Por favor, gente, vamos lá, né? Fazer ali na rua Miguel Detzi, número 35, esquina com a Nelson de Serpe. É aqui bem no centro, pertinho, todo mundo pode ir, sem problema nenhum, de 9 até as 13 horas. Então está acontecendo. Vamos lá. Depois do nosso programa. Assistam, escutem o nosso programa e depois vão lá fazer o exame, né? Nós hoje temos o prazer de estar aqui entrevistando o nosso mestre do ginásio estadual, do saudoso ginásio estadual Washington Luiz. Que saudades daquele colégio. Quanto tempo. Ainda foi meu diretor também na época que eu estava lá fazendo o meu curso ginasial. Nosso mestre Roberto Francisco. Bom dia, professor Roberto. Bom dia, Paulo. Bom dia, menino. É uma satisfação estar aqui de volta à Rádio Imperial, onde atuamos durante muitos anos, com prazer aí no programa do Joenes, nosso ex-aluno também lá do Colégio Estadual, e que dava muito trabalho. Você até não, hoje você ele dá. Foi um indivíduo equilibrado. Eu sempre fui quieto. Mas o Joenes até aquilo, hoje ele dá trabalho. Aquilo é trabalhoso mesmo, não é mole não. É isso aí, mestre. Professor, como despertou no senhor a vontade de ser professor? Isso aí começou quando ainda muito criança. Lá em Anta, segundo distrito do município de Sapucaia, meu pai, embora só tivesse tido o curso primário daqueles velhos tempos, teve um professor notável, professor Átila. E ele infundiu no grupo a que meu pai pertencia essa necessidade de se aplicar aos estudos. E meu pai foi o nosso professor auxiliar desde cedo. Além de nós termos aulas no primário da Vila de Anta, ele era o nosso professor em casa, meu e da minha irmã, logo em seguida, que eu sou aquele que iniciou a fornada de 10 e ela veio logo a seguir. Que beleza. Nós éramos 10 irmãos. E papai nos exigia uma série de coisas curiosas. Por exemplo, mamãe aniversariava. Todo mundo tinha que fazer uma saudação à mamãe pelo aniversário dela. Daí a facilidade que o senhor tem em se expressar em público, que sempre foi um grande orador, um grande tribuno. Mas porque nós éramos treinados a isso. O bispo visitava a cidade, a vilazinha, nós éramos obrigados a fazer uma saudação ao bispo. E falávamos pela rádio lá de Anta, era uma rádio da igreja. E chamávamos o pessoal, fazíamos sempre a oração da Ave Maria, às 6 horas. Meu pai escrevia saudações. Todas as visitas de figuras importantes, nós éramos levados a discursar para essas figuras. Quando o presidente Vargas inaugurou a estrada Rio-Bahia, eu fiz um discurso para ele em Anta e ele me pegou, me botou enganchado na cintura dele e tiramos uma foto que depois eu até passei para a ex-esposa do governador Moreira Franco. Então a gente desde pequeno era obrigado a falar em público, discursar em cima de caixote de vazio, de sabão, e por aí afora. E papai escrevia muito.
Ele era poeta e escrevia na Sapucaia, que era o jornal de lá, e ele nos habituou a certas coisas. Por exemplo, eu e a minha irmã, que também aposentou-se agora como professora lá em Volta Redonda, a Sarinha, nós éramos obrigados a decorar 5 palavras novas com sinônimos todo dia. Mas é isso que dá vocabulário a gente, né? O velho Buzico de Anta, ele era Ibrahim, mas o apelido dele era Buzico. Então o velho Buzico nos obrigava a exercícios permanentes. O gosto pela pesquisa, né? Pelo conhecimento. Isso, né? Nós éramos obrigados. Isso já desenvolveu no senhor já despertou-lhe a vontade de um dia. E nós, os mais velhos, tínhamos que ensinar aos mais novos. Então o velho foi nos treinando desde cedo. Professores. Eu e a Sarinha nos tornamos professores. Aliás, a nobre profissão do magistério, né, professor? A nobre profissão, né? Exato. O que motivou o senhor a escolher essa profissão, o senhor já está dizendo, quanto à sua área de atuação, a matemática? Isso. Minha avó era libanesa, veio para o Brasil e começou antes em Barbacena, onde havia a família dela em Barbacena. E depois disseram a ela que Anta estava precisando de alguém que vendesse, e ela veio para ser mascate em Anta. Então ela saía num burro ou numa carroça e levava malas de coisas para vender no interior, na roça. Ela vendia um mês, recebia no mês seguinte, via quais eram as necessidades e levava ao interior essas coisas. E minha avó, embora fosse analfabeta em português, ela fazia cálculos mentais e nos ensinava a fazer esses cálculos mentais. Que maravilha. Mais tarde, eu, professor, aplicava, porque ela me havia ensinado, quando eu era criança ainda, as propriedades das operações. Então eu fazia multiplicações de cabeça, porque ela tinha nos ensinado. Ela, usando as propriedades, que ela nem sabia qual era o nome das propriedades, mas ela, para fazer conta e vender, ela saía com aqueles cestos na cabeça. Tanto é que minha avó era chamada Dona Rosa Turca, porque ela ia para o interior vender a cada mês, vendia tudo para as senhoras, para as crianças e tal. E começou como mascate, até que criasse uma loja. Essa loja era dirigida, era o Bazar Monte Líbano. E o Bazar Monte Líbano era dirigido por ela e depois pelo pai do desembargador João Francisco, Hermenegildo Francisco, que era o filho mais velho. O tio Hermenegildo dirigia essa loja, mas aí as crianças foram nascendo, foram sendo treinadas para serem comerciantes, e ele passou a trabalhar em Bemposta, botou o meu tio Rogério vendendo do lado de lá de Minas, no Porto de Anta, e meu pai, o Ibrahim Buzico, vendendo em Anta. Então eles eram 3 comerciantes, cada um num setor. Meu tio comprava tudo, porque quando se compra um estoque maior, o preço fica melhor, defasado, e com isso eles iam tocando a vida e tal. E meu pai, logo que se casou, os filhos foram surgindo, até que nós fôssemos 10. Ele só resolveu parar quando nós éramos 10. Nossa. Ainda bem que parou, minha mãe foi uma heroína. E minha mãe era a mais nova da família dela. Ela era chamada de Petiza, porque o Petis é o pequenininho, né? E ela era a menor do grupo da família dela, dos Medeiros,
nós estamos, dentro em breve, você vai receber o livro que estamos preparando sobre os Medeiros Francisco. Porque os Francisco eram do grupo da minha avó. Certo. E os Medeiros eram do grupo da minha mãe. Perfeito. E aconteceu o seguinte, 3 Medeiros se casaram com 3 Francisco. Não, que interessante. Aí o meu tio, Jair, que era também comerciante em Bem Mas também Posta. uma família grande dessa, numa cidade pequena. Exato. Em Bem Posta, o meu tio, ele era muito gozador e tal. Então ele dizia, esses turcos só querem levar vantagem em tudo. Eu dei 2 irmãs a eles e eles só me deram uma. Tá certo. Professor, a profissão de professor afetou a sua vida particular? Não. A profissão de professor, ela foi a grande escolha da minha vida depois da minha mulher. A minha mulher, que foi escolhida quando ainda era muito menininha. Nós começamos a nos namorar quando ela possuía 12 anos, mas tinha já um corpo de moça, e eu 15. Eu já estava deixando o buço crescer para parecer homem. Mais velho. Então, mais velho. E aí começamos a nos namorar, ela com 12 e eu com 15 anos. E nos casamos, vai fazer agora 65 anos. Que maravilha. De casados. E 70 de namoro e convivência. Isso é uma beleza, isso é uma maravilha, realmente. E não troquei de mulher esse período com a todo. mesma, né, professor? Embora meus 3 meninos já tenham me dado 6 noras. Pois é. Eu só dei realmente um genro pro meu sogro. Seu sogro, né? Professor, quantos anos de magistério? Olha, trabalhados na realidade 50 anos. 50 anos de magistério. 50 anos. Um jubileu de ouro. Meio século. É uma vida, né, professor? Uma vida, mas uma vida de muito trabalho, mas também muito prazer. Porque nós temos entre os ex-alunos pessoas hoje de importância, de projeção nacional. Já tive, inclusive, governador de estado, que é meu ex-aluno, e que depois virou senador, deputados, prefeitos, etc. Então a gente, não só na convivência, porque o Gratacós, por exemplo, que foi prefeito de Petrópolis, era nosso colega, não de turma, porque eu era mais velho do que ele, mas era de escola. Sempre foi bicho brabo. O Gratacós não levava de jeito nenhum desaforo para casa. Ele resolvia a parada na hora. Professor, quais são as suas expectativas quanto ao magistério atualmente? Bem, o magistério, eu tenho a impressão de que ele há de continuar por todos os séculos sendo a profissão mais necessária e mais injustiçada de todas as outras. Pelo menos no Brasil, né, professor? No Brasil é uma vergonha, porque nós temos aí o professor, quando ele é contratado, ganhando R$ 1.450 por mês. E quando ele acaba com 30 e tantos anos, 40 anos de magistério, ele está ganhando R$ 2.000 mensais. Realmente. Então, o que acontece? Ele tem que trabalhar de manhã, de tarde e à noite. Eu dava 80 aulas semanais. 15 todos os dias, de segunda a sexta, e mais 5 no sábado de manhã. Não há garganta que resiste físico, né, professor? Graças a Deus que Deus nos deu uma garganta, gogó de ouro, senão a gente não aguentava. Tá louco, senhor? O senhor encontrou, de modo geral, alguma dificuldade no início da sua vida profissional, professor? Não encontrei muito, não, pelo seguinte, eu comecei a lecionar muito cedo, porque eu namorava e aí queria mostrar ao meu sogro que eu era trabalhador e competente para poder ser candidato à filha dele. Ele era um comerciante de Petrópolis e tal, tinha 2 sapatarias. Meu sogro, Djalma Monteiro, que depois foi pai também de um advogado, seu colega, o Djalma do Monteiro. Mas
Meu sogro, ele era muito fechado, muito exigente. E eu queria parecer um sujeito de valor diante dos olhos do meu futuro sogro. Lógico, nada mais. E aí, no início, eu ainda era estudante quando comecei a namorar a Neuza. E eu vinha buscá-la aqui perto, no 795 da Avenida, e levava a Neuza para a aula no turno da manhã. Depois eu vinha trazê-la de novo em casa. Até que ele, que gostava de ser orador, escrever no jornal, e tinha aulas com João Francisco, ele reclamou, disse: eu estou sabendo que o seu primo, aquele turquinho, está de olho na minha filha Neuza, e ela é ainda muito jovem. Aí eu não quero isso, o senhor, por favor, diga a ele que eu não admito que ele fique circundando a minha filha aí na Avenida 15. Aí, mal sabe ele a beleza de casamento que o senhor tem até hoje. Mas né? O João estragou o João a festa. O João disse: mas eu pensei que o senhor estivesse de acordo, senhor Djalma, porque a dona Maria, sua esposa, o meu primo Betinho, ele lancha na sua casa. Meu Deus do céu, ele entregou tudo. Ele dava umas explicações ao seu filho mais novo, Nelson, e aí jantava na sua casa, mas eu não sabia de nada disso. Então, a dona Maria nos protegia. Mãe é mãe. E essa proteção me levou a casar com 20 anos de idade. Eu ainda estava fazendo o meu curso e me casei com a Neuza. E do nosso casamento surgiram 7 filhos. 7 filhos. E eu tenho até alguns... Você seguiu bem a trilha do pai, né? É isso aí. O Osmar de Guedes Vaz, que foi meu professor de trova, ele tem uma trova muito interessante sobre isso. Ele dizia: o filho no rumo vai, o mesmo em que o pai andava. Pudera, assim de tal pai, tal filho, logo se esperava. É verdade. Professor, em sala de aula, no início da sua profissão, o senhor teve alguma dificuldade? Essas dificuldades, eu acho que ainda existem hoje em dia para os professores? Hoje a coisa ficou pior. Né? Ficou pior porque naqueles velhos tempos os pais eram solidários com os mestres. Educavam os filhos, Isso. Não transferiam à escola. Exato. A responsabilidade. Mas né? E quando o filho era chamado a atenção, o pai apoiava o professor. Exatamente. Hoje nós vemos que há pais que querem até agredir os professores porque exigem. O senhor está perseguindo o meu filho? Eu digo: meu amigo, o senhor acha que eu vou escolher uma profissão onde eu vou perseguir a criança? A criança é amor nosso, é nosso segundo filho. É verdade. Quem é que ia tomar atitude mais dura contra um aluno, a não ser que ele merecesse ser corrigido, né? Exato. Por exemplo, o Joenes, titular aqui, meu amigão. Mas o Joenes era um cara que dava um trabalho na escola, um negócio de louco. Eu até um dia contei aqui no programa dele isso. Ele disse: não conta isso, não tem que contar. O Joenes era muito levado, com aqueles 2 olhos esbugalhados dele. As meninas passavam por ele na fila, ele dava um calço, a menina caía no chão. E a menina usava saia, quando caía no chão, mostrava as pernas e tal. Aí o Joenes era Joenes, estão te entregando. Ele era expulso. Se houvesse 5 aulas, ele era expulso de 5 aulas. Aquilo não valia nada, o tal de Joenes de Souza. E eu chamava a atenção dele e tal, mas ele, com aqueles olhos dele fixos em mim, ele prestava atenção e tal. Um dia eu digo: Joenes, tem que acabar com isso. Você não pode mais continuar sendo expulso de N aulas todo dia. E ele nada, continuava e tal. Um dia eu tranquei a minha porta, eu já era dirigente de turno no CENIP.
levei o Joenes para o canto da sala, botei o dedo na ponta do nariz dele e disse: olha aqui, seu moleque, de hoje em diante você não vai mais ser expulso de sala de aula, porque se você for, eu vou entrar na sua sala de aula, arriar as suas calças e dar palmada na sua bunda diante de todo mundo. É sério. Aí ele não passou a não ser mais expulso de sala de aula. Depois é meu amigo do peito. Joenes, eu gosto muito Joenes. do Joenes, mas eu fui obrigado a fazer isso com aquele safado do Joenes. Tá certo, mestre. Em algum momento o senhor pensou em desistir da profissão? Houve uma tentativa. Quando eu me envolvi com a política e fui eleito vereador, eu cheguei a pensar, porque me candidatei a deputado estadual e fiquei como suplente e tal, eu cheguei a pensar em abandonar o magistério. Mas o magistério está nas minhas veias, não adianta. Quando a gente gosta de exercer uma profissão, sim. mesmo que ela não remunere A gente insiste. devidamente, eu até hoje, como eu digo à minha mulher, ela ri muito, hoje eu ainda dou aula e as mais bem remuneradas aulas da minha vida. Meus netos, quando têm alguma dúvida que eu possa tirar, eles vão à minha casa, almoçam comigo, têm aula depois do almoço e na hora de voltar para casa me pedem a passagem de volta. São as aulas mais bem remuneradas que eu dou. Para eles. Pessoal, como é que o senhor vê a relação professor-aluno na sala de aula? Ou seja, liberdade versus autoridade. Olha, isso aí para nós sempre foi uma coisa facilitada, porque eu tenho um potencial de voz muito alto. Certo. Muito alto. Então, a primeira aula que eu costumava dar, eu dava no mais alto tom. As menininhas do primeiro ano ginasial, as perninhas delas, coitadas, tremiam nas primeiras carteiras, porque as meninas, elas gostam de se sentar nas primeiras carteiras. Os rapazes, sobretudo os bagunceiros, esse é da última fileira. Mas elas chegavam a tremer, a perna delas tremia quando eu dava aula, porque eu levantava a voz no mais alto tom possível para dizer: ó, chegou. O cara fala alto. Aqueles alunos bigode mais velhos... grosso. Aqueles alunos mais velhos diziam: não converse na aula dele, que ele é maluco. Ele é maluco. Vê como é que ele fala alto, gritando, não sei o que e tal. Não era isso, não. Eu tive sempre um potencial de voz muito alto. Aliás, eu também tenho, e as pessoas às vezes pensam que a gente está gritando, que a gente está brigando. Não estou gritando, gente. É o meu tom de voz. Porque o professor naturalmente acaba desenvolvendo isso para não só se impor, mas para que os alunos também, todos na sala. Eu já tinha sala de aula com 45 alunos. Isso. Já tive a sala de aula com 60 alunos, que você tinha que falar realmente para a sala toda ouvir, senão ninguém ouve. Não é brincadeira. O indivíduo para se fazer ouvir, e depois os alunos que ficam no fundo da sala, aqueles mais levados, eles já diziam: aguenta aí que esse cara é doido, ele não vai fazer bagunça na aula dele não, que ele é maluquinho da Silva. Eu saía rindo, claro que eu saía rindo. Quando eu e o Hernani Pinto Ferreira, que era outro gritador, dava aula, nós dávamos aula simultâneas, então ele ficava num andar do CENIP e eu no outro andar. Aí ele chegava na janela e gritava: ô Roberto Francisco, vê se você grita baixo para não atrapalhar a minha aula. Aí o pátio todo caía na garganta. Ele com aquele... Ele era um trombone. Era realmente. Né? Mas a gente ria muito com isso. Professor, quem está lhe mandando um abraço, ligou agora aí, mandando um abraço, é o Djalma Sapucaia. Ah, sei. De Sapucaia, você sabe quem é? Sei. Já foi um abraço, conterrâneo.
porque Sapucaia é o meu município. Antes era o segundo distrito, ainda é o segundo distrito do município de Sapucaia. Professor, com a sua experiência, como se pode administrar o desinteresse demonstrado hoje pelos alunos? Porque hoje os alunos parece que não têm mais interesse em sala de aula, né? Essa técnica de chamar a atenção do aluno, fazer com que o aluno se concentre no assunto, eu tive uma vantagem muito grande com isso, porque eu fui preparado pelo professor Malbataan. O professor Malbataan foi meu mestre. E ele eu confesso a você que eu nunca vi um professor que tivesse uma técnica tão apurada. Porque ele chegava e contava uma história. A história dele era relacionada com a matemática. Então ele criava interesse do aluno por aquele assunto, porque ele tinha sempre uma piada, uma história para contar. Eu confesso a você que eu tive grandes mestres na minha vida. Houve um professor nosso que era de latim e português, o professor Carlos Nogueira Branco. Ele era um pernambucano, professor fantástico. Fantástico, professor Branco. Mas o Malbataan tinha o professor Werneck, o professor Carlos Rebolo, o professor Hernani Pinto Ferreira, homens que me ensinaram a dar aula. Eu dava as aulas deles, as particulares, porque eles não queriam dar aula aos alunos que fossem deles. Aí eles me chamavam para eu dar aula no lugar deles, aulas extras, aulas particulares. Esse menino que é famoso na televisão, o gordinho, ele foi o Jô Soares. O Jô Soares foi aluno do Colégio São José, lá na Avenida Keller. Eu dei muita aula ao Jô Soares, porque a mãe queria realmente dar uma preparação grande a ele. E o professor Hernani, quando não tinha tempo de dar aula ao Jô Soares, ele me chamava de quinta coluna. O Hernani me chamava de quinta coluna, porque ele dizia: você tem Ró de Roma, Ber de Berlim e Tó de Tóquio. Ô, quinta coluna, ele me chamava de quinta coluna. Era muito engraçado. Mas eles me entregavam os alunos que estavam com deficiência para eu dar aula. E eu gostava de fazer isso, porque com isso eu arranjava dinheiro para pagar um lanche para minha namorada, para dar um presentinho, uma flor à minha namorada. Você imagina, é coisa engraçadíssima na vida da gente. É mesmo. Mas o Hernani, fomos amigos uma vida inteira. O professor Carlos Rebolo também foi outra figura maravilhosa. O professor Nogueira Branco. Esse homem, ele fazia o seguinte: uma vez na semana, ele reunia no salão do colégio as turmas todas do ginásio e botava aluno do primeiro ano ginasial a debater com aluno do quarto ano ginasial. Então a gente estudava muito para fazer pergunta embaraçosa à turma do terceiro e do quarto ano. Veja só. Eu ainda me lembro uma vez, vale a pena recordar isso. O João Francisco, meu primo e irmão, porque o pai do João era irmão do meu pai. Seu pai. E a mãe do João era irmã da minha mãe. Então era duplamente. Nós éramos primos carnais, né? Então, mas o João, ele me venceu no final da pergunta, me pedindo o imperativo positivo do verbo resfolegar. Nossa Senhora! O verbo resfolegar é irregular. Então, em vez de resfolega tu, resfolegai vós, é resfolga tu. E ele me ganhou por causa do resfolga tu, resfolegai vós. O João... Muito engraçado. Professor, o senhor vê hoje algum tipo de violência ou ameaça ainda de alunos na vida dos professores? Como o senhor vê isso hoje? Infelizmente sim.
porque o problema do respeito diminuiu muito. A verdade é que em todo setor, essa história de respeito. Eu pego o ônibus aqui no antigo fórum. O que os meninos conversam com as meninas? É de enrubescer qualquer um. Isso, é de botar o sujeito apavorado. Verdade. As marcações de encontros na parte da tarde, os agarramentos, as coisas, os palavrões que as meninas falam, a gente fica apavorado. E hoje as meninas, por incrível que pareça, falam mais palavrão do que os próprios rapazes. Isso, a conversa é de fazer o indivíduo ficar corado. Eu, aos meus 85 anos de idade, fico corado quando eu vejo determinadas meninas conversando. E eles usam palavrões como se fossem nomes bonitos. É a coisa mais normal. Então, realmente, essa falta de respeito é terrível. É verdade. No meu tempo, isso não havia. Nem quando eu era aluno, a gente tinha que respeitar o mestre. Muito pelo contrário, ainda me lembro agora o senhor falando aí sobre ônibus e tal. Eu morava na Coronel Veiga e a gente pegava o ônibus aqui para ir para casa, né? E geralmente tinha ponto do ônibus ali na papelaria, na antiga papelaria do meu avô, na papelaria do povo, né? E nós entrávamos ali e professoras pegavam aqui no edifício profissional. Aí eu me lembro de professoras que pegavam ali o ônibus e elas iam lecionar lá naquela escola do Quitandinha, no grupo Princesa Isabel. Uma delas era a Gilda Barreto. O senhor conhece muito bem a Gilda? Muito. A gente fazia questão, a gente levantava, guardava lugar para a professora sentar. Nós marcávamos o lugar porque as professoras iam pegando no caminho. O respeito que nós tínhamos à figura do... Ela não era professoras nossas, mas o respeito à figura do professor era tal que nós tínhamos o prazer de guardar o lugar para que a professora, quando chegasse, pudesse sentar e ir até o colégio sentada. Como mudou o mundo? Mudou muito. E hoje ainda há aquele problema de o aluno entrar, ele tem a carteirinha dele que lhe dá gratuidade, e ele se senta e deixa pessoas idosas em pé no corredor, senhoras às vezes com sacas de compras. O que está acontecendo por aí, a inversão de valores é muito grande, né? É muito grande, não há mais respeito. É verdade, é que também alguns pais, lamentavelmente, usam palavrões dentro de sala, dentro da própria casa. Exatamente. Até hoje, embora nós tenhamos neto de 20 anos, os bisnetos de 20 anos, neto de 42 para 43 anos, embora nós tenhamos esse tipo, nossa família é muito grande, graças a Deus, e não admito que o indivíduo diga um palavrão perto da minha mulher, a minha mãe também da avó ou bisavó dele. Não admito um negócio desse. Eu pergunto logo: ô meu amigo, você me ouviu dizer algum palavrão aqui na presença da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó? Então, por favor, siga o critério do seu avô, pai, bisavô. Eu não admito que se diga palavrão perto da minha esposa, com a qual eu já tenho uma convivência de 65 anos. Eu acho que isso... O que está acontecendo nesse nosso país, meu amigo? Está muito complicado, mestre. Muito, muito complicado. Professor, vamos fazer um intervalozinho aqui no instantinho e já voltamos já. Imperial Petrópolis. Imperial AM 1550. Rio de prêmios pra mudar a sorte de sul a norte desse estado lindo. Alô, você da região serrana! O Rio de Prêmios dessa semana vai sortear 400 mil reais. São 400 mil pra você mudar de vida de vez. Você ainda pode ganhar 20 prêmios de 5 mil reais. E não para por aí não. Ainda tem web bônus com prêmios de 10 mil reais. E com certeza vai ter ganhador aqui da região. Já pensou em tudo que dá pra fazer com esse dinheiro? Então compre logo o seu Rio de Prêmios. Mudando vidas todos os domingos. Um produto Loterge. Todo mundo tem seu time, seu lugar, seu
favorito, favorito. Mesma coisa com café, tem que ser o favorito. Café gostoso de fato, pro dia ficar bonito. Favorito, favorito, pro dia ficar bonito. Disque Denúncia Petrópolis, em que posso ajudar? É isso mesmo. O Disque Denúncia chegou a Petrópolis. Essa é uma poderosa ferramenta de combate ao crime a serviço da cidade imperial. Você pode denunciar casos de violência, roubo, tráfico, crimes ambientais e muitos outros. O sigilo da ligação é garantido. Nada é gravado e nem rastreado. Funciona 24 horas, 7 dias por semana, com custo de ligação local. Você não precisa se identificar, só denunciar. Disque Denúncia 0300 253 1177. E atenção para as ofertas do Armazém do Grão. Colchão mole Swift Gran Reserva quilo 18,90. Patinho Swift Gran Reserva quilo 18,90. Contra filé peça ou pedaço Friboi Reserva quilo 24,90. Lagarto Swift Gran Reserva quilo 17,90. Linguiça Calabresa Seara quilo 9,90. Óleo de soja corcovado PET 900 ml 2,99. Queijo prato mussarela cada 100 gramas 2,29. Leite em pó integral Ninho instantâneo sachê 800 gramas 19,98. Venha aproveitar nossas ofertas com preços imperdíveis para um fim de mês muito especial. Nas compras acima de R$100, pague em 2 vezes sem juros no seu Mastercard. Lojas no Centro, Valparaíso, Bom Sucesso, Bairro Castriota e Capela. Armazém do Grão. Rio de prêmios pra mudar a sorte de sul a norte desse estado lindo. Alô, você da região serrana! O Rio de Prêmios dessa semana vai sortear R$400 mil. São 400 mil pra você mudar de vida de vez. Você ainda pode ganhar 20 prêmios de R$5 mil. E não para por aí não. Ainda tem web bônus com prêmios de R$10 mil. E com certeza vai ter ganhador aqui da região. Já pensou em tudo que dá pra fazer com esse dinheiro? Então compre logo o seu Rio de Prêmios. Mudando vidas todos os domingos. Um produto Loterge. Imperial Petrópolis. Rádio Imperial, a mais querida de Petrópolis. AM 1550. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Muito bem, estamos aqui de volta com o nosso programa, segunda parte do nosso programa, professor Roberto Francisco sendo entrevistado. Professor, que importância é dada à língua portuguesa na disciplina que o senhor leciona em matemática? Porque eu acho a português tão importante, porque se o aluno não souber interpretar o problema, ele não vai resolver nunca nada, né? É verdade. Não só por isso. Eu tinha o hábito de corrigir os erros de português na prova de matemática. Prova de história, geografia. Se o cara me pusesse prova de matemática sem acento, ele já começava a perder ponto ali, né? Faltou, mas a prova é de matemática. Pois é, mas a língua portuguesa é mais importante, porque você vive e fala a língua portuguesa. Exatamente. Você não pode de maneira nenhuma cometer um erro desse. Calcular, em vez do indivíduo usar o L, ele usava o U. Calcular. Eu digo, esse seu cálculo é um negócio muito sério. Professor, durante todos esses anos, o senhor deve ter tido assim, muita emoção durante a sua vida de magistério. Qual foi a sua maior emoção no magistério? Olha, eu tive realmente grandes emoções no magistério. Grandes emoções. Quando eu fui nomeado membro do Conselho Estadual de Educação, eu encontrei lá a professora Mirtes Wenzel. A professora Mirtes Wenzel era uma figura nacional, né? Ela era uma senhora importantíssima, foi secretária de Educação do Estado e era uma professora, ela que pôs em prática o ensino à distância no país. Certo. A professora, ela me causou um impacto muito grande, porque, para a honra minha, eu me sentava do lado dela, eu aí brincava com ela diariamente. Ô mestra,
permita, antes que a sessão comece, que eu passe o meu lenço na sua cadeira, porque não é justo que a senhora se sente numa cadeira suja. Mas tive uma sensação fantástica. Uma vez eu era diretor da escola do Liceu Municipal e chegou um rapaz vendedor de livro. Quando ele chegou dizendo que era para vender uns livros e tal, para a biblioteca, eu nem precisava de muitos volumes novos na biblioteca. Mas ele me tirou um cartão e o sobrenome dele era Nogueira Branco. Eu parei e digo, vem cá, eu tive um professor que me marcou profundamente a minha vida, o professor, oi tia Silvia, o professor Carlos Nogueira Branco. Ele me disse, meu pai. Eu digo, seu pai, rapaz, meu Deus, que maravilha, você filho do professor Carlos Nogueira Branco. Foi o maior professor que eu tive na minha vida, porque você tinha um irmão, eu falando com ele, você tinha um irmão que sofria de hidrocefalia. Ele vivia no berço, com aquela cabeça enorme. Seu pai trabalhava muito e nos fins de semana ele pegava aqueles alunos que se projetavam mais na sala de aula e levava para a casa dele para explicar ainda mais, para ensinar mais coisas. E seu irmão, meu irmão infelizmente faleceu e tal, mas o professor Branco, durante a hora em que nós íamos à casa dele, ele nos ensinava impostação de voz. Ele nos ensinava a falar sobre os assuntos em geral. Betinho, você vai falar 5 minutos sobre esse copo. Me dava um copo e eu tinha que falar 5 minutos aliás, sobre o copo. até eu só tocando esse assunto. Na semana passada nós entrevistamos a professora Carmen Felicetti e a gente falava, durante a aula de português, as matérias, a divisão que a gente tinha era redação, interpretação, dissertação. Quer dizer, você lia, você era obrigado a interpretar, a redigir, a dissertar, a narrar. Quer dizer, são coisas diferentes, né? E que a gente realmente tinha a oportunidade de aprender a fazer. Com isso, desenvolvia o raciocínio da gente. Até para as outras próprias matérias, porque a gente lia e entendia o que estava lendo. Porque não adianta você ter um belíssimo problema de matemática na frente, olhar e dizer, não estou entendendo nada do que eu estou lendo. Exato. Mas o professor Carlos Nogueira Branco, ele nos obrigava a fazer quadros sinóticos sobre tudo. Porque ele aí vinha orientando você, o copo. De que é feito o copo? Há diversos tipos de copo. Você já utilizou isso? Copo para vinho, para água e tal. Fazia o desenvolvimento. Isso, né? E o copo é apenas um copo de vidro, há copo de plástico. Então ele ficava mostrando a você como raciocinar a respeito de qualquer assunto, né? Você saía de lá com um quadro sinótico. Quem tinha essa mania era o professor Gil. O professor Gil, quando ele dava aula, ele ia anotando os resumos na pedra. Exato. Terminada a aula dele estava toda gravada no quadro. É verdade. Eu faço essa justiça ao meu amigo mestre Gil Mendes. É verdade. Fantástico. Aliás, se você me permitisse, eu queria fazer até uma sugestão a algum vereador que tenha sido aluno do professor Gil. O antigo EPA, que nós criamos, eu, o Gil, o Jesus, o Mauro e o Larry, é agora o Liceu Campus 2. Eu queria fazer uma sugestão aqui, para ver se eles davam aquele Liceu Campus 2 o nome de Escola Professor Gil Mendes. Muito o justo, Gil foi um dos maiores professores dessa cidade. É verdade. Era um didata fantástico. Verdade.
Ele era o dono daquela escola junto conosco. Exato. Por que ele não vai ter o A nome homenagem. dele ligado à escola? Muito justo, muito É justo. justíssimo. Muito justo. Petrópolis tem umas coisas que você não explica. Aliás, Imagina, hoje em dia... o brigadeiro Eduardo Eduardo Gomes não tem uma escola com o nome dele, não tem uma rua com o nome dele. Será que alguém se julga superior ao brigadeiro Eduardo E, no Gomes, que não entanto, tenha tem dado uns o aí que a nome gente dele? não sabe nem por que razão, né? Recebem nome de rua. aí. Exato, e há uns caras aí que tem nome em 2, 3 ruas. E exatamente. gente até que não é do Brasil, Exatamente. que é de fora. De fora. Tudo bem que se deu o nome do indivíduo, Muito justa a homenagem, se projetou mas e tal, mas vamos criar. sem exagero. Primeiro, eu acho que tudo deve Sem começar pelos exagero. filhos da terra, né? É, Exatamente. houve né? até nomes de escola trocados aqui. É. Escolas que tinham o nome de professor de Petrópolis e de repente passaram a ter nome de ex-governador do estado que Pra nunca foi puxar professor saco. na vida dele. Na realidade, Não se dá o professor, infelizmente. Nós estamos aqui com a professora Silvia Tannenbaum, que hoje chegou aí hoje. é cantora de coro e tal, se aplica em tudo em benefício da cultura do povo. Trabalhamos juntos no Senai há mais de 50 anos atrás. Entendeu? O marido dela também era um excelente professor, além de advogado, o Marciano Magalhães. Nossa, Entendeu? Quer dizer, Decano dos advogados. não se dá ao magistério o prestígio que ele deveria ter. É Não verdade. se dá. Professor, o senhor foi diretor de escola, foi dono de escola, proprietário também, junto com, o senhor acabou de dizer, com os outros professores. Qual a razão hoje, professor, que a gente assiste, infelizmente, em nossa cidade, as grandes escolas particulares fechando suas portas? Foi o caso do Werneck, foi o caso do São Vicente, foi o caso do Bíblio, o EPA, ou tantos outros colégios aí. Agora acabamos de ver aí também a venda do Colégio São José, que lastimavelmente, né? O Santa Catarina, Sion, todas essas escolas tradicionais da nossa cidade, que eram pontos de referência na educação, fechando as portas. Por que isso, professor? Eu ainda era um dos sócios do EPA e nós brigamos muito no Conselho Estadual de Educação exatamente por causa disso. Uma loucura do governo. De repente, eles passaram a determinar que as escolas cobrassem a matrícula. Depois, o aluno podia frequentar o ano todo sem pagar a escola. E você não podia mandar uma carta de cobrança para o pai do aluno, porque aquilo magoava a criança ficava arranhada e tal. E aí havia aquela pergunta, mas peraí, se o pai não pagar a escola, como é que a escola vai contribuir para os impostos para o pagamento dos professores? Como é que as escolas Vai vão se aguentar manter. um negócio desse? Não há escola que resista a isso. Há muitos pais que matriculam o filho, pagam a matrícula e depois não pagam a escola até o fim do ano. E aí chega no fim do ano, a escola chama o cara, ele pede transferência que não pode ser negada e matricula o filho em outra escola particular para fazer a mesma canalice. Exatamente. Como é que nós podemos fazer um negócio desse? Se nós não pagarmos a luz, ficamos no escuro. Perfeito. Não é? Ainda mais agora. Isso. Com bandeira vermelha. Isso. Será que a escola, pois é, ainda a bandeira vermelha, que essa bandeira vermelha, ela se espalhando, meu Pois Deus. é, literalmente, né? A Vai cor- vai trazer sangue para tudo quanto é canto. Exatamente. Mas uma loucura isso. E brigamos, fizemos mudanças de novo na lei na Câmara Federal e coisa, não adiantou. Isso é um absurdo. Eu queria ver o governo, se o indivíduo não pagasse as coisas dele, como é que ele agiria? Iria pagar, exatamente. Quer dizer, nós exigimos do particular... Pagando, eles já estão aí na pendura, Exato. né? Quer dizer, como é que pode um negócio desse acontecer? As grandes escolas,
vão terminar. Terminar mesmo. E se cobrar um valor onde possam pagar melhor ao professor, a turma começa a fugir da escola. Exato. E aí a gente vê nas escolas públicas turmas de 50 e tantos, 60 alunos. O sucateamento da educação, né? Você tem que dar aula até de microfone, porque senão o aluno do fundo da sala não ouve a sua aula. Exato. Tem que acabar com essas loucuras que existem no Brasil. Exatamente. Professor, o momento sócio-histórico que estamos vivendo mostra a falência da família e o sobrecarregamento do professor, o que o senhor está dizendo. O senhor concorda mesmo com isso, né? Eu concordo. Eu concordo porque, lamentavelmente, há muitos pais cuja boca é uma boca que vive cheia de palavrões. Ele ensina o filho a dizer palavrão, ensina o filho como é que ele desrespeita a própria esposa dele, e o filho acha que é obrigado a fazer isso. Eu vejo, por exemplo, professores se queixando de que eles entram na sala de aula, o aluno está sentado de costas na carteira. Exato. E o professor, que naqueles velhos tempos só começava a aula depois que ele dava o seu bom dia, boa tarde, boa noite. E que boa todos noite, levantavam-se para o professor entrar. Todos o saudavam de pé. Exatamente. Porque onde não haja educação, tudo passa a fracassar. Verdade. O respeito é coisa que tem que existir. É lógico. Pelo amor de Deus. É lógico. Professor, saindo um pouco do roteiro da educação, nós não poderíamos deixar de ouvir a sua opinião sobre o nosso momento político nacional, já que o senhor é um PTBista convicto, foi presidente do nosso PTB regional, foi vereador em nossa cidade. Gostaríamos de uma opinião sua sobre a política brasileira. Fiquei mal, professor. Não. Nós estamos envolvidos nesses problemas. Nunca se viu tanta canalice num país só. Eu não sei como é que esse país resiste. De acordo com a piada, Deus refaz de noite o que os homens destruíram durante o dia. Mas Deus tem o mundo inteiro, o universo inteiro para tomar conta. Não pode tomar conta só do Brasil. Verdade. E nós estamos vendo coisas incríveis acontecerem nesse país. Envergonham a gente. E eu ainda fico mais manjado porque, por acaso, meu filho, que foi deputado federal durante 20 e tantos anos, presidente nacional do PTB, que começou conosco em Sapucaia, quer dizer, nós entramos no PTB em Sapucaia. Meu pai foi vereador do PTB em Sapucaia. Depois eu fui vereador do PTB aqui. E o Roberto Jefferson foi deputado durante 20 e tantos anos. E foi ele que começou a tirar a casca dessa ferida, isso eu também que digo. está purulenta e sangrando até agora. É uma vergonha o que acontece. É uma vergonha a gente dizer lá fora, eu sou brasileiro, o estrangeiro acha até graça. E com isso nós estamos vendo esse país ir para o buraco. Buraco. O chefe de família não tem mais dinheiro para pagar as contas. Tudo sobe absurdamente. Menos o pagamento, menos o salário, gente na rua. Até ali a professora Silvia, professora durante anos e anos na vida dela. Eu até nem vou perguntar a ela quanto é que ela ganha de aposentadoria. Porque é tão ridículo a aposentadoria de um professor que a gente realmente... Para eu perguntar isso a ela, só tendo tirado o meu lenço do bolso para nós chorarmos juntos, que é uma vergonha, como diz o Boris Casoy. O Boris Casoy. Eu lamento e, sei lá, dou meus pêsames a quem realmente escolhe essa profissão de professor, porque é uma vergonha o indivíduo ganhar R$2.000 depois de 60 anos de magistério, 50 anos de magistério, enquanto nós estamos vendo aí gente ganhar 10, 12 mil sem trabalhar. Entra na folha de pagamento sem trabalhar. Fora as outras coisas, né?
Professor, infelizmente nosso tempo está acabando. Passou tão rápido que realmente a gente nem sentiu aqui. Queríamos agradecer a dona Lourdes do Centro e a Lúcia do Campinho, que ligaram aqui elogiando aí a entrevista com o mestre Roberto Francisco. Vamos ao jogo rápido aí, o Darlan, por favor. Jogo rápido. É um bate-bola agora, mestre. Getúlio Vargas. Figura fantástica na história do Brasil. Rubens Bom Tempo. Rubens Bom Tempo, o velho ou o novo? O velho também era uma pessoa que não só como político, mas como médico, fez grandes coisas por aqui. O Rubinho ainda está pretendendo continuar e tal, porque ele é trabalhador, simpático, e tem modernizado uma série de coisas no ensino de Petrópolis. Eu gosto do Rubinho, eu gosto. Pezão. Pezão. É um homem sério, trabalhador, acorda de madrugada e vai verificar todas as obras do Estado, mas pegou o Estado numa hora em que aquele nosso amigo deputado lá do Rio Grande do Sul mandou dividir a renda do petróleo com o Brasil inteiro. Eu não sei por que ele não fez a mesma coisa com o minério de Minas, o café de São Paulo. Só dividiram o do Estado do Rio. O do Estado do Rio. Aí o Estado do Rio ficou numa situação difícil. Dilma. O respeito, é uma senhora, etc., merece o meu respeito, mas como presidente da República, ela me desculpe, eu acho que ela está com nota negativa. Renan Calheiros. Meu Deus do céu, isso aí já é antigo. Eduardo Cunha. Antigo. O Eduardo Cunha, eu tinha uma impressão diferente dele. A não ser que ele seja louco, tenha dinheiro lá fora e diga que não tem. Mas ele sempre foi um indivíduo corajoso, etc. Vamos ver que bicho vai dar. Vamos ver, porque, né, o que vai acontecer. A turma... Mas o Moro agora também está sendo tirado do período, né? Pois é. O ministro do Supremo agora está diminuindo o poder do Moro, que era o homem que a gente estava com esperança dele consertar boa parte desse país. Exatamente. Aécio Neves, mestre. Votei nele, tenho intenção de votar nele em homenagem, sobretudo, ao tio dele. Porque o tio dele realmente era um indivíduo fantástico. Ser professor é? Eu quero evitar de fazer essa resposta por inteiro, porque eu não gosto de dizer palavrão. A educação é necessária por quê? Sem educação a gente não vai a lugar nenhum. E se nós não educarmos o nosso povo, mas se não valorizarmos o professor, nós vamos ver gente dando aula com a calça rasgada. É verdade. E por aí afora, é uma vergonha isso. Nós tivemos colegas que passaram, depois de aposentados, a morar em lugares lá no alto do morro, com dificuldade, porque a renda deles era uma vergonha. Como é que um professor aposentado pode ganhar pelo Instituto 800, 900 reais por mês? Isso é um desperdício. Se hoje um apartamentozinho pequeno na cidade custa R$1.000 e tantos reais. Verdade. Então ele não come para poder pagar o aluguel. Roberto Francisco é? Roberto Francisco é gritador até hoje, não adianta. E se perguntarem a ele alguma coisa, ele vai procurar dizer a verdade, porque Sócrates já dizia que a verdade é acima de tudo. Exato. Mestre, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Sabemos que o senhor está atravessando um período aí meio difícil e tal. Complicado. Mas de qualquer maneira, com fé em Deus, nós sempre conseguimos almejar as nossas vitórias, porque às vezes perdendo é que se ganha, né? É claro. Nós perdemos realmente uma filha que era uma filha especial. A Neuzinha, quem a conheceu, sabe que ela era amor puro. Amor absolutamente puro.
Então, a mãe sentiu muito, eu também senti muito, todos sentimos Lógico, muito. lógico. Para a gente ter uma ideia do que era Neuzinha de amor, ela criava 14 poodles. Nossa. 14 isso poodles. aí. Sabia o nome de todos eles, chamava pelo nome e eles vinham até ela. Ela era uma carinhosa geral, não só com os animais racionais, como nós somos, às vezes, erradamente chamados. Exato. Mestre, muito obrigado pela sua presença. Os Prazer nossos foi meu. microfones para a sua despedida. Povo petropolitano, é uma honra poder saber que alguns estão nos ouvindo. E eu saúdo todos vocês, estou na dor, mas eu quero seguir aquilo que me aconselhou o meu grande amigo poeta Augusto dos Anjos. Ninguém vai ver a minha dor chorando. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, professor. Obrigado aos nossos ouvintes da nossa Rádio Imperial. Lembrando a todos aqui que nós estamos na campanha do glaucoma hoje, que vai até 1h da tarde, ali na rua Miguel Detz, esquina com a rua Nelson de Saerpe. Vamos lá fazer o nosso exame do glaucoma, o exame da visão, justamente. É importante que a pessoa vá fazer a prevenção do glaucoma, ver se realmente a pessoa é portadora ou não do glaucoma, porque o glaucoma é uma doença que leva à cegueira. Então é muito importante, vão lá fazer o examezinho, né? Uma coisa rápida, não custa, é por ordem de chegada e é inteiramente grátis, não paga nada. Os profissionais são da clínica do Dr. Tarnuri, com o qual os Lions Clubes de Petrópolis têm parceria. Então nós estamos colocando à disposição da nossa comunidade esse serviço. Vamos lá, vamos prestigiar. Logo mais também temos a caminhada do Outubro Rosa, né, promovida pela PPO. Vamos todos também mostrar a importância do câncer de mama, que é uma das doenças que mata inúmeras mulheres e também homens. Também homens, não se esqueçam disso, não vamos deixar o machismo prevalecer, não. Obrigado, Darlan, obrigado aos nossos ouvintes. Vamos agora com o Plantão Imperial, com Joenes, e em seguida... Está gravado. E em seguida, o show do Roberto com o Jorge Luiz. Obrigado, até o próximo sábado. Fui.